Shalom, shalom a todos. Eu gostaria de conversar com você hoje sobre a criação, não é? A criação de tudo, do mar, da terra, do céu, das aves, de tudo, né? Das plantas, dos animais, tudo, tudo, tudo. E gostaria também que você analisasse um detalhe. E esse relato, né, foi passado de Elohim para Moshe há 2.400 em torno, né? A data não é muito precisa, mas é em torno de 2.448 anos depois da criação. Depois da criação, 2.448 anos depois, Elohim, então, ditou isso para Moshe. E diz o seguinte, Bereshit, capítulo 1, diz o seguinte: no princípio, Elohim criou os céus e a terra. A terra era informe e vazia. Havia trevas sobre a profundeza e o Espírito de Elohim parou sobre a superfície da água. Então Elohim disse: haja luz, e houve luz. E Elohim viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. E chamou à luz dia e às trevas chamou noite. Assim houve tarde e manhã, um dia. No verso 6, diz o seguinte: Elohim disse: haja um domo no meio de águas. Ele separou as águas das águas. Olha que maravilha! Ele formou um domo, uma tampa, né? Uma tampa, que há muitas traduções dizem firmamento, né? Que é a mesma coisa, um firmamento resistente, muito resistente, porque era só água. E então ele foi e separou, colocou águas, fez esse domo e colocou essas águas acima do domo, bem acima do domo, e águas abaixo do domo. Ficou muito interessante. E Elohim fez o domo e separou a água acima do domo, da água, debaixo do domo. Então ficou a água acima do domo e a água abaixo do domo. E isso foi o que aconteceu. E ele chamou ao domo, a esse firmamento, a essa tampa, né, sobre a terra, ele chamou de céu. Então, quando a gente olha para cima e vê esse céu azul, né, esse azulão lá em cima, são as águas. É o reflexo das águas de lá. Por isso que no hebraico é chamai, né? Chamai, ou rachamai, as águas de lá, que é o céu, né? Que é o domo. E assim houve tarde e manhã, o segundo dia. Elohim disse que a água debaixo do céu seja reunida em um lugar e que a terra seca apareça, que a parte seca apareça. E assim aconteceu. Elohim chamou a parte seca de terra e a reunião das águas, ele então chamou mares e viu que isso era bom. Olha um detalhezinho. Quando ele separou água de água, ou águas de águas, ele não disse que era bom.
Então, tem uma liçãozinha para nós, muito importante. Separar coisas iguais, o Criador não gosta, né? Ele fez porque achou que era necessário, mas ele não disse que era bom. Mas quando ele separou coisas diferentes, ou seja, a parte seca da água, aí sim ele achou que era bom. Então nós temos que aprender essa lição, né? Dividir coisas boas nunca é bom. Separar coisas boas não é bom. E Elohim disse que a terra produza relva, plantas que produzem sementes e árvores frutíferas, cada uma produzindo o seu próprio tipo de fruto com semente. Ou seja, ele autorizou que a terra produzisse, ele determinou, ele autorizou a terra a produzir, né? Relva, olha a sequência, que maravilha, certo? Uma sequência muito interessante, né? Olha, relva, plantas, árvores frutíferas, começou do mais simples. Olha a lição para nós. Às vezes a gente quer já ter as coisas enormes para nós. Nós queremos coisas grandes, mas o Criador mostra para nós que a gente tem que começar de uma sequência das coisas mais simples para as mais complicadas. Olha que ele criou primeiro relva, depois plantas, depois árvores frutíferas. E determinou que a terra produzisse plantas, cada uma produzindo o seu próprio tipo de semente, né, para multiplicar também. E ele viu que isso era bom. Assim houve tarde e manhã o terceiro dia. Agora uma coisa muito interessante, que vai chocar muita gente, porque eu mesmo, né, o pouco que eu estudei, o muito pouco que eu estudei, eu aprendi que o Sol está milhões de quilômetros daqui e que o Sol é milhares e milhares de vezes maior do que a Terra e longe, muito longe. Mas olha o que a palavra diz. Eu quero que você pense bastante nisso. Elohim disse: haja luzes no domo, não foi fora do domo, foi no domo do céu, para separar o dia da noite, que eles sirvam de sinais para épocas designadas, ou seja, para as festas que ele criou, né? Ulmoadim, ou seja, épocas designadas, e para dias e anos, e que eles sejam luzes no domo do céu para dar luz à terra. E assim aconteceu. Elohim fez as duas grandes luzes. Aqui não tem o nome de sol e nem nome de lua. Ele diz que ele criou as duas grandes, faz questão de dizer aqui, as duas grandes luzes. A luz maior, a gente entende que é o sol, né? A luz maior para governar o dia e a luz menor para governar a noite. E um detalhe muito interessante, diz o seguinte, Ha-Kohavim, ou seja, as estrelas. Não tem dizendo que é e as estrelas, mas ele disse as estrelas, ou seja, dá a entender que ele criou todas as estrelas e uma maior, né, duas maiores do que as outras estrelas,
não é? Então, esse negócio de dizer que a estrela é infinitamente maior, é infinitamente maior do que a Terra. Não tem isso não, né? Tem isso não. O Sol é bem menor do que a Terra. A Lua também, né? E as estrelas também. Assim diz quem criou todas as coisas. Não é um comedor de feijão aí que sonha e fala, não, é assim, assim, assim. Tem isso não. E aqui, e Elohim viu que isso era bom. Assim houve tarde e manhã, o quarto dia. E Elohim disse que a água se enxameie com enxames de criaturas vivas, que os pássaros voem acima da terra no amplo domo do céu. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção, porque no hebraico diz o seguinte, que ele criou, nas outras traduções, diz que fala que as grandes criaturas marinhas, mas no hebraico diz que é tatanimim gandolim, ou seja, os grandes crocodilos. Foi a única hora aqui na criação que o Eterno pôs nome em um animal. Então, por que ele disse isso, ditou isso? Porque, para quem? Para Moshe e para o povo de Israel, que estava lá no Egito, ouvindo que o grande Deus era um crocodilo, era homem com cabeça de animal, era homem com cabeça de crocodilo, era homem com cabeça de águia, de gato, de boi, do sei lá do quê. Que o animal é que é a cabeça do homem, a inversão de valores do Eterno. E aqui ele fez questão de dizer, eu é que criei o crocodilo. Crocodilo, grande crocodilo, fui eu. Não foi esses curraleiros aí, não. Né? É muito interessante isso. E ele disse, para enxamear os mares, ou seja, tudo que o Eterno criou, tudo que existe foi o Eterno que criou, e ele achou que era bom. Aqui disse, e que as aves também se multipliquem sobre a terra. Assim houve tarde e manhã, o quinto dia. E agora, no sexto dia, o Eterno, né, Elohim, ele disse que a terra produza todo tipo de criaturas vivas, todas as espécies de gado, animais rastejantes, animais selvagens, tudo. E toda espécie de animais que rastejam sobre o solo. E viu o Eterno que era bom. E aqui, no verso 26, ele disse, então Elohim disse, façamos a humanidade, Adam, ou seja, Adamá mais Dam, ou seja, o pó da terra mais sangue, né? E a nossa imagem e a nossa semelhança. E que eles governem sobre tudo, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais, sobre a terra, sobre todas as criaturas rastejantes e arrastam sobre a terra. Portanto, no verso 27 diz, portanto, Elohim criou a humanidade à sua imagem. A imagem de Elohim
os criou, criou-os macho e fêmea. E Elohim os abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra e a dominem. A terra. Né? Por isso que ele criou o domo. Ele criou o domo, a tampa, podemos dizer assim, da terra. Falou: ó, vocês vão ficar aí. É muito grande, é enorme, mas vocês vão ficar aí. Tá? Nada de estar tentando sair da terra. Tá? E diz o seguinte: governem sobre os peixes do mar, as aves do ar e todas as criaturas vivas que rastejam sobre a terra. Para governar, o homem é superior, é o máximo da criação. Por isso é que ele, o eterno Elohim, né, Yud, Re, Vav, Re, né, ele deixou por último. É como se fosse a joia, né, da criação. É o homem, o ser humano. Por isso é que ele fez questão de dizer: eu os criei macho e fêmea. Não foi esse negócio de mais ou menos, ou macho e fêmea ao mesmo tempo. Não. 2 gêneros, macho e fêmea. Masculino e feminino. Não adianta o homem querer introduzir outra coisa, porque não tem. Não vem do eterno. Tá? No verso 29 disse: então Elohim disse: vejam, em toda a terra eu dou a vocês como alimento toda a planta que produz semente, todo tipo de fruto com sementes, e a todo animal selvagem, ave do ar e criatura que rasteja sobre a terra, em que há uma alma viva, eu dou como alimento todas as espécies de plantas. E assim aconteceu. Elohim viu tudo que ele fez, e isso de fato era muito bom. Assim houve tarde e manhã, o 6º dia. Vocês devem ter prestado atenção, né? Tudo que ele criou, ele disse que era bom, menos no 2º dia, na segunda-feira, né? Até o Eterno não achou muito bom, não, o 2º dia. A segunda-feira ele não achou muito bom, não. Mas por quê? Porque, como eu disse no início, ele estava separando coisas iguais, águas de águas, né? E ele disse o quê? Que quando ele criou o ser humano, ele achou, ele viu que era muito, muito bom. Então, meu querido, minha querida, você é especial para o Criador. Você é especial para Adonai, tá? Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te dê entendimento. Amém.